Fala, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Estou aqui no meu horário de almoço, tomando aqui a minha coquinha zero, né, pra não engordar. Seguinte, ó, tem uma galera que fala que eu sou louco, porque eu coloco aqui, às vezes, no canal, coisas que eu deveria cobrar, né? Até conversei com uma pessoa esses dias, o cara falou, meu, você é louco, você tem 400 vídeos aí de graça e você poderia estar cobrando por isso? Tá, eu cobro também, mas tem umas coisas que eu acho que eu tenho que fazer, porque, sei lá, eu acho que eu tenho que fazer, tá bom? Então, presta atenção numa coisa. Pediram para mim para que eu fizesse uma verificação aqui de disponibilidade para gravar aulas para o concurso da Câmara Municipal de Santo André. É um concurso que muita gente da capital de São Paulo, da Grande São Paulo e até gente de fora vai fazer, porque tem um salário muito bom, nível médio e tal. O que eu fiz? Eu fui pegar o edital, né? Aí eu peguei o edital está aqui para você. Então presta atenção numa coisa. Tem aqui conhecimentos básicos de legislação interna e municipal e tal. Esse é um conteúdo. Aí a gente tem, isso aqui é colocado como conhecimentos gerais, será alguma coisa assim. Pois bem, a gente tem também conhecimentos específicos. Agora preste atenção no que eu vou falar para você, tá? Os conteúdos do conhecimento específico, que está em amarelo, ó, princípios da administração pública, Constituição Federal, artigo 5º, 7º e 37, e noções básicas das leis 12.527 e 8.429, que é a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Improbidade, tudo isso eu já tenho aqui no canal. Então esse é um ponto importante. Professor, onde eu vou achar isso? Você vai olhar na descrição desse vídeo e vai olhar no comentário desse vídeo, eu vou colocar os links desses vídeos para você, tá bom? Então você vai olhar isso aqui, você vai dar como um conteúdo que você já tem acesso. Então, como eu consigo ter acesso a isso aqui? Princípios da administração e também Constituição Federal e noções básicas das leis. Por exemplo, a parte de lei de acesso à informação é bastante vídeo, mas dá para você assistir acelerado sem nenhum problema, tá? Então, ponto importante. Esses conteúdos em amarelo, eles estão para você de graça. Além disso, temos aqui outros conteúdos. Conteúdos que estão em azul. Que cor é essa aqui, professor? Azul, como é que é? Turquesa. Todos esses conteúdos aqui estão dentro da minha plataforma. Ah, eu sabia. Não tinha como você vir falar aqui e não vender, professor. Mas calma, deixa eu explicar para você. Esses conteúdos estão aqui espalhados em vários pontos da plataforma. Só que veja só, o que eu vou fazer? Se você entrar para o meu curso, para a minha plataforma, eu vou deixar isso aqui organizado para você lá dentro, para você ter acesso, porque essas aulas já estão gravadas. Atos administrativos, administração direta, indireta e fundacional, controle da administração pública, tudo isso aqui está lá dentro do meu curso, da minha plataforma Base Jurídica. Então, se você quiser entrar, e eu vou te dar outros bons motivos para você fazer isso, mas se você quiser entrar, você pode entrar por lá. Sobra pra gente algumas coisas. Esses conteúdos que estão aqui em roxo, isso aqui é pink, que cor é essa? Vamos ver que cor é essa aqui. Ele coloca como rosa, eu falei roxo, né? Mas rosa, tudo bem. O que está em rosa, ó, protocolo, depois eu coloquei com números, tá? Serviços e rotinas de protocolo, classificação, tal. Isso tudo eu vou dar aqui para vocês. Claro, faltando pouco tempo para o concurso, a gente vai passar aqui, mas eu acho que com o conteúdo que a gente vai passar aqui já é o suficiente para você sim fazer a sua prova com tranquilidade. Faço uma observação para você. Qual é esse ponto? Manual de redação da Presidência da República. Este conteúdo do manual da Presidência da República, esse é um assunto, esse é um conteúdo que sim, você consegue de graça e você consegue olhando lá, você consegue procurando pelos itens achar os assuntos necessários. Vamos falar disso também, mas qual é o ponto? Então você consegue destrinchar o edital da Câmara Municipal de Santo André dessa forma. Então veja só, professor, conhecimentos básicos de legislação, essa lei aqui, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, você vai dar essas aulas também? Eu vou dar essas aulas se houver alunos interessados aqui no YouTube. Tá? Então eu preciso ter um número aí razoável de pessoas interessadas nisso e eu gravo essas aulas aqui e coloco de graça no YouTube. Tá? Então esses conteúdos aqui, Lei 13.709 e também conhecimentos básicos aqui de legislação interna e lei orgânica, regimento interno, eu posso gravar, mas desde que eu tenha um número razoável de pessoas aqui interessadas nisso. Pois bem, dito tudo isso,
Por que eu vim aqui hoje, depois de 5 minutos? Eu vim para dizer para você que dá para salvar esse concurso. Eu vim dizer para você que dá para você estudar e, cara, com grandes chances de você acertar tudo relacionado a essa parte de conhecimentos específicos no seu concurso. Vai ser um concurso muito concorrido, tem muita vaga e certamente vai ser muito concorrido, tá bom? Então a gente vai começar aqui fazendo um panorama. E veja, aqui a intenção é fazer um voo panorâmico de assuntos que estão em leis também. Se você procurar saber, existem decretos federais, existem leis federais que tratam desses assuntos aqui, mas que não foram citados no edital. O que me sugere que eles não vão querer assim com tantos detalhamentos, tá? Então, primeira coisa, finalidade do protocolo. Então eu vou para o item 1 aqui, ó, preste atenção. Estou aqui no item 1 que eu fiz essa divisão, né? Então, protocolo, finalidade, objetivos e atividades gerais. Preste atenção só no que eu vou falar aqui para você. Veja, lembre-se, lá na Constituição, você tem um artigo que fala que é assegurado a qualquer cidadão fazer os seus pedidos daquilo que entende necessário, daquilo que entende de direito, para a administração pública. Tudo bem? Então lá no artigo 5º da Constituição você tem a menção ao que a gente chama de direito de petição. Então você faz um protocolo e o protocolo ele só acontece por conta de um direito que está na Constituição chamado direito de petição. É assegurado a todo cidadão o direito de postular, de protocolar, de peticionar aos órgãos públicos para correção de alguma coisa, para buscar os seus interesses, para ter de fato ali atendido o seu direito, a sua pretensão. Então essa é a ideia. Então qual é o fundamento? Por que eu como cidadão posso ir até um órgão público e protocolar? Porque está na Constituição que eu tenho o direito de petição. Tá? Então esse é um ponto. Então qual a finalidade do protocolo? Fazer uma rápida leitura com você aqui. O protocolo tem como finalidade principal a gestão de documentos recebidos e expedidos. Então a administração pública recebe documentos e também expede documentos por uma organização pública. Isso inclui o controle da entrada, registro, distribuição, tramitação e arquivamento de documentos. Então veja só, tudo isso tem muita relação então. Você está dentro da administração pública, você tem o direito de fazer entrar, de chegar um documento na administração pública. Isso é o controle da entrada. Olha, eu protocolei isso aqui com o número tal. Isso é a entrada. Registro, vou anotar quem foi a pessoa que fez o protocolo, qual é o assunto e assim por diante. Distribuição, vou olhar para quem aquilo é direcionado. Olha, isso aqui vai para, imagina numa prefeitura municipal, isso aqui vai direcionado para o órgão de saúde, vai para o controle interno, vai para a contabilidade e assim por diante. Tramitação, ou seja, qual é o andamento daquilo, em que pé está aquilo, e também o arquivamento de documentos. Então depois que tudo aquilo teve o seu desfecho, aquilo foi atendido, foi analisado, isso vai ser arquivado em algum lugar. Então preste atenção que o protocolo ele nasce do direito constitucional, do direito de petição, mas também tem uma coisa importante que é a seguinte, é a gestão desses documentos que foram recebidos. Recebidos de quem? Ou de outros órgãos públicos, ou da própria municipalidade, ou seja, dos próprios munícipes, né? Municipalidade é um nome para os munícipes, para os cidadãos, tá? E também documentos expedidos, tá? É claro que entrada, registro, distribuição e arquivamento, a gente está falando de documentos recebidos, então aquilo que chegou na administração pública. Pois bem, se eu perguntasse para você, para que serve o protocolo? Cara, para que você tenha algum tipo de ordem na casa. Então, veja, sem que a gente lesse o que está escrito aqui, eu pergunto assim para você, escuta aqui, quantos documentos de tal, com tal pedido entraram aqui? E claro, o concurso é para a Câmara, mas só para que você entenda, né? Mas quantos pedidos entraram aqui na Prefeitura Municipal para que sejam feitos cortes de árvore, podas de árvore? Olha, foram tantos. Então você tem ali um controle, você tem uma forma de você criar estatísticas que podem melhorar o serviço público ou não. Tá? Então esse é o ponto. Então, objetivos do protocolo. Primeiro, registro e controle. Então, garantir o registro e controle de documentos recebidos e enviados, assegurando que eles sejam facilmente localizáveis e acessíveis. Cara, você sabe que lá na Constituição Federal você tem o princípio da eficiência. Entrou um documento na administração pública, registra aquilo. Para quê? Para saber onde ele está. Então, localizável e acessível. Além disso, a administração pública mandou um ofício para alguém. Então, você está lá na Câmara Municipal e vai mandar um ofício para outro lugar, para a Assembleia Legislativa. Eu preciso registrar isso, eu preciso saber onde está, eu preciso localizar, por exemplo, uma cópia daquilo e assim por diante. Então, objetivo do protocolo, registro e controle.
Outra importante indicação de objetivo aqui do protocolo, eficiência na comunicação. O protocolo serve para facilitar a comunicação interna e externa através da gestão eficiente de documentos. Então, facilitação da comunicação. Então, ponto importante. Também objetivo do protocolo. Outro, segurança da informação. Veja, proteger a confidencialidade e integridade de documentos, evitando perdas, extravios ou acessos indevidos. Então, qual é um dos objetivos do protocolo? Eu vou receber aquilo, eu vou tratar aquilo, se for o caso, com a confidencialidade necessária e vou colocar aquilo sem retirar e nem pôr. Aquilo que chegou na administração eu tenho que encaminhar. Isso é a integridade, ou você poderia até chamar de integralidade, mas integridade no sentido de verdade, no sentido de tudo aquilo que chegou está por completo. Então tem lá um pedido para a secretária de saúde sobre tal assunto. Tudo que foi mandado vai ser entregue para o destinatário. Essa é a ideia. Então, evitando perdas, extravios ou acessos indevidos. E também cumprimento legal, assegurar que a tramitação dos documentos esteja em conformidade com normativas legais e regulamentares. Por quê, professor? Tem uma coisa importante, né? Quando você tem dentro da administração pública um protocolo feito, existem leis que trazem prioridade de tramitação. Então, por exemplo, existe lá o Estatuto da Pessoa Idosa, antigamente chamado de Estatuto do Idoso, que diz que se houver um pedido expresso do interessado, o pedido dele feito na administração pública, o protocolo que ele faz ali, tem que ser tratado com prioridade de tramitação em relação aos demais que não têm pedido de prioridade ou não são de pessoas idosas, por exemplo, tá bom? Então esse é o objetivo. Então, só revisando aqui rapidinho, finalidade do protocolo, para eu fazer a gestão de documentos que são recebidos na administração e documentos que são expedidos, que saem da administração e vão para outro lugar. Para que serve isso também, né? Então, quais são os objetivos? Eu vou ali fazer o registro e vou fazer o controle dos documentos, né? Eu quero saber, quero localizar com rapidez, com eficiência. Eu também vou me comunicar de modo mais eficaz ou mais eficiente se eu tenho esse controle do protocolo. Além disso, eu garanto que os documentos que chegam na administração pública vão ser revestidos da confidencialidade. Além disso, eu garanto a integridade desses documentos. E além disso, eu faço o protocolo para que eu possa, se for o caso, colocar naquele protocolo diretrizes legais. Por exemplo, colocar uma marquinha, um selo, uma indicação de prioridade de tramitação para certas coisas e assim por diante. Tá? Aí veja só, quais são as atividades gerais, né, que se faz dentro de um protocolo. Então qual é a rotina, né? O que se faz? Né? Primeiro, faz-se o recebimento de documentos. Então eu vou receber a coleta desse documento, o registro, a classificação dos documentos recebidos. O que é classificar os documentos? É colocar esse documento por vezes você vai ter dentro da administração pública, você vai ter ali os escaninhos, você vai ter os locais, olha, isso aqui é um pedido para a saúde, isso aqui vai nesse lugar aqui, nessa pastinha, ou vai nesse escaninho, nesse espaço aqui de um armário, por exemplo, ou vai naquelas prateleirinhas assim empilháveis, né, que você coloca e você vai direcionando para onde vão aqueles documentos recebidos. Também, então, eu faço a coleta, faço o registro, né, então bato ali o carimbo, entrego para a pessoa, dizendo que ela protocolou aquilo, então dou para ela um comprovante ou uma contrafé de que aquilo foi de fato recebido na administração. A pessoa tem o direito de receber a comprovação de que ela protocolou alguma coisa, sempre haverá esse direito, tá? Além disso, o registro em sistema, então vai ser feita ali a inserção dos dados do documento num sistema de gestão de protocolo e vai ser ali atribuído um número de protocolo. Ou seja, a pessoa chega lá e protocola alguma coisa na prefeitura. É o primeiro protocolo do ano, vai ser o protocolo 01-2024, por exemplo, se o sistema de numeração for esse dentro do ente público. Então, estou falando prefeitura, na Câmara Municipal pode ser outro, não tem problema. Tá? Também, outra coisa que se faz, então eu recebi, registrei, coloquei o número, bati o carimbo e vou fazer o quê? Após o registro, os documentos serão encaminhados às áreas responsáveis. Então veja, o protocolo ele serve como um ponto de entrada, é um ponto de comunicação do cidadão, dos outros entes públicos com aquele órgão público que tem o setor de protocolo. Então, quando se entra ali para se fazer um pedido, se faz no setor de protocolo. Pois bem, isso, uma vez recebido, não pode ficar ali parado. Isso precisa ser encaminhado para a área responsável. Outra coisa importante do protocolo é o monitoramento da tramitação.
a necessidade de se acompanhar o percurso do documento dentro da organização, garantindo a sua movimentação até a conclusão do processo. Então, uma coisa importante é o monitoramento. Então, eu protocolo primeiro para que eu para que eu tenha uma pretensão atendida, isso é registrado pelo servidor, isso é feita a classificação pelo servidor, depois o servidor coloca ali o carimbo, bota um número de registro, depois disso ele vai encaminhar para onde tem que ser encaminhado, e aí, veja, um ponto importante, uma coisa que o protocolo faz é permitir que você faça o rastreamento, monitoramento de onde isso está. Olha, isso ainda está no setor de protocolo, olha, isso aqui saiu do setor de protocolo e já foi para o setor de saúde, já foi para o setor, por exemplo, na Câmara Municipal, já foi para o gabinete da presidência, por exemplo, e assim por diante. E também, claro, uma outra coisa que se faz é o arquivamento, guardar os documentos de acordo com as normas de arquivamento, mantendo-os em locais ali organizados e acessíveis. Tá? Então essa parte aqui, primeira do protocolo, finalidade, objetivos e atividades gerais do protocolo, seria isso. Uma outra coisa importante aqui é o item 2 que eu coloquei aqui para você, né? Serviços e rotinas do protocolo, expedição e arquivo. Veja só, serviços e rotinas do protocolo. Veja, quando você está diante dessas atividades de protocolo, serviços e rotinas. Primeiro, alguma coisa que nós até já falamos, né? Então, recebimento de documentos inclui o que? A coleta, o registro físico ou eletrônico de documentos que chegam à instituição, porque você pode registrar, bater no carimbo ou pode inserir no sistema, por exemplo. Classificar os documentos, ou seja, determinar a natureza do documento. Então, aquilo chega na administração, você pode ali ter uma praxe, um procedimento de indicar se aquilo é confidencial, se aquilo é urgente. Eu vou também categorizar, né, para facilitar o tratamento adequado. Veja, tratamento adequado aqui, entenda que essa expressão tratamento, ela está lá na Lei de Acesso à Informação. É uma coisa que se relaciona a você dar ali um regime de proteção ou um regime de arquivamento, de inserção em sistemas daquele documento e daqueles dados que são colocados ali para você, tá? Então, coisa importante, recebe os documentos, classifica os documentos. Então, se é confidencial, se é urgente, assim por diante, coloca o número, né? Então atribui um número único a cada documento, então um número de protocolo, e vai ser feito, claro, um registro para que isso seja gerenciado. Além disso, distribuição interna, foi o que a gente falou, então encaminhamento desses documentos para unidades ou departamentos relevantes dentro da organização e também monitoramento e rastreamento, tudo que de fato, basicamente, nós já falamos aqui no item 2º. Preste atenção que o edital, ele acaba sendo até redundante em algumas coisas, você vai perceber que algumas coisas até se repetem, e talvez aquilo que se repita seja importante porque isso pode ser perguntado para você numa prova, tá bom? Prosseguindo, amigos, olhando ainda a questão dos serviços aqui de protocolo, a gente tem o serviço de expedição. Então veja só, aquilo que vai sair do ente público. Então veja, preparação de documentos. Então veja, eu vou fazer ali a redação, ou alguém da administração pública vai fazer a redação, a revisão, a assinatura de documentos destinados a outras instituições ou outros indivíduos. Então, uma coisa importante, né? Quando eu estou falando de expedição, eu quero que você tenha em mente que é alguma coisa que está saindo da administração pública e vai para outra pessoa ou vai para outro órgão. Então pense só numa coisa, quando o órgão público vai receber, ele recebe por meio do protocolo. Quando ele vai mandar para algum lugar de fora, né, então não é dentro da administração, estou falando quando ele vai mandar para outro ente público, vai mandar para outro indivíduo alguma comunicação, algum ofício, algum dado, algum documento, o que isso vai ser feito? Vai ser feito por meio da expedição. Expedir é isso, é mandar para fora, né? Então, não é expelir, né? Mas é expedir no sentido de sair daqui da administração e ser mandado para outro lugar. Pois bem, como que é a rotina ou quais são os serviços que envolvem essa expedição? Pois bem, inclui, primeiro eu confeccionar o documento, então inclui a redação, revisão, assinatura, ok? Para as pessoas que vão receber isso de fora da repartição pública. Registrar a saída, então registrar em sistema a saída de cada documento com informações sobre o destinatário e o meio de envio. Então, vou mandar isso pelo quê? Por carta, por telegrama, por fax, pelo quê? Né? Por WhatsApp, né? Mas, enfim, não é proibido, né? Mas, veja, aquilo que saiu da administração pública precisa ser registrado. Também, claro, a escolha pelo meio de envio, né? Então, decidir sobre o método mais adequado para enviar o documento, se é por correio, e-mail, mensageiro, etc. Tá? Existem, em algumas repartições públicas, o oficial de diligências. É a pessoa que vai pegar um documento, um
ofício e vai entregar fora da repartição pública, tá? Então isso é possível sim, tá? Existe ali, claro, a necessidade do controle de prazos, então monitorar os prazos de envio e recebimento de respostas, especialmente para documentos oficiais ou que demandam ação dentro de um período específico. Então eu mando, então aquilo está saindo da administração pública, foi mandado para uma pessoa, saiu da administração pública, foi mandado para um órgão público, e agora eu quero saber o seguinte: será que ele já recebeu? Será que ele já cumpriu? Será que ele vai responder? Será que já chegou a resposta? Então são esses prazos que podem ser controlados, e também, claro, se for o caso, em alguns casos, confirmação do recebimento para obter a confirmação de que o documento foi recebido pelo destinatário. Por vezes pode dar uma ligação, pode fazer pode se enviar um e-mail, mandar uma mensagem de WhatsApp: ó, escuta aqui, tem um negócio que eu mandei aí para você, já chegou esse documento, já chegou esse ofício, tá? Então essa é a ideia, tá? Então veja só, agora uma outra coisa importante é a ideia de serviços e rotinas de arquivo. Veja, quando a gente fala de protocolo, a gente está falando, primeiro, né? A gente está falando do serviço de entrada de alguma coisa dentro da administração. Quando a gente fala de expedição, a gente está falando de alguma coisa que se relaciona à saída para outros órgãos públicos ou para outras pessoas. Então saiu da repartição pública onde você está, da Câmara Municipal, por exemplo, de Santo André, e foi para outro lugar. Então, serviços de expedição, eu vou expedir alguma coisa para outro lugar. Agora tem uma outra coisa importante, que é o arquivo, né? O arquivo dentro da repartição pública em que você está. Veja só, você pode, dentro do arquivo ou dentro dessas atividades de arquivo, você pode fazer a classificação de documentos. O que é isso, classificar os documentos? Organizar os documentos de acordo com o sistema de classificação. Veja, então eu posso fazer isso por temas, então isso aqui é de tal assunto, ou posso fazer de modo cronológico, então, ou por setor, né? Então eu posso fazer de diversas formas a classificação de documentos. Então uma coisa importante, uma atividade típica dos arquivos é fazer a classificação de documentos. Eu vou arquivar numa caixa, então eu vou marcar lá, vou botar uma etiqueta naquela caixa e vou dizer o seguinte: olha, tudo isso aqui é relacionado a pedido de cadeira de rodas para a prefeitura municipal. Então eu arquivei tudo aquilo numa caixa específica. Ou posso colocar assim, por tempo cronológico. Então todos os que chegaram em janeiro de 2024, todos os pedidos que foram feitos em janeiro de 2024, ou por setor, todos os pedidos para o setor de saúde e assim por diante, tá bom? Então classificar os documentos é dentro de caixotes, tá? Específicos, tá? Não precisa ser uma caixa, é um caixote mental, né, que eu estou falando para você. É para colocar em departamentos próprios aquilo, colocar em campos próprios aquilo, tá bom? Catalogação é fazer ali o registro, né? Então registrar os documentos em um sistema de catalogação, facilitando a recuperação futura. Cara, preste atenção que sempre tem isso, né? Tem a ideia de você registrar aquilo, poder monitorar e arquivar para poder depois encontrar, né? Então a ideia sempre é de você ter uma coisa muito bem organizada. Então, ao mesmo tempo em que eu registro tudo que entra, registro tudo que sai, eu registro tudo que é arquivo, para quê? Para que eu possa encontrar aquilo se eu precisar, tá? Também a questão do armazenamento seguro, né? Então guardar os documentos no local seguro, que pode variar de arquivos físicos até sistemas eletrônicos. Hoje tem aí os arquivamentos digitais nas nuvens, né? Então tá passando umas maritacas aqui, né? Então tem todas essas formas. Então armazenamento seguro, tem a prática de conservação e preservação, então manter os documentos em boas condições, que pode incluir como ações de controle de temperatura, umidade, digitalização, entre outras. Beleza, tudo certo. Acesso e recuperação, então esse é um caminho que sempre a pessoa que trabalha nessas áreas precisa estar fazendo. Então eu registrei, eu fiz a separação, eu marquei tudo, eu arquivei, e agora alguém liga para você e pergunta: escuta aqui, cadê aquele documento? Ah, tá no arquivo, então localiza para a gente e traz aqui. E aí veja, o que você vai fazer? Você vai rasgar aquilo? Você vai jogar fora aquilo? Até uma vez eu contei uma história de um local aí que eu trabalhei, que eu tinha um colega de trabalho que rasgava todos os ofícios que chegavam. Então ele tinha o péssimo hábito de não arquivar nada. Então chegava tudo para ele, ele falava: isso aqui o meu chefe não vai ler, vou rasgar. Isso aqui ele não vai ler porra nenhuma, não, vou rasgar. Ele não está nem querendo saber disso, já falei para ele, ele não quer ver. E rasgava tudo. Então você ia na sala do cara, você via que estava tudo impecável, tudo muito bem
organizado. Por quê? Porque ele rasgava tudo, jogava tudo fora. Não pode, você tem que de fato fazer aqui o procedimento para arquivar da forma correta, tá? Pelo amor de Deus, tá? Não jogue nada fora, tá? Então, aí a questão do acesso e recuperação. Veja, permitir que os documentos arquivados sejam facilmente acessíveis, tá? Então não é para jogar no lixo, porque senão você não vai lá no lixão para catar os papéis picados, né? Então acesso e recuperação é isso. E também a ideia, aí sim, logicamente, né? Eliminação e descarte. Seguir procedimentos para descarte seguro de documentos que não são mais necessários, de acordo com a política de gestão documental e legislação aplicável. Mas, pelo amor de Deus, não é todo documento que a pessoa pode já ir rasgando assim de imediato, né? Existem alguns documentos que, com o passar do tempo, existem normas ou municipais ou estaduais, existem até normas federais que tratam disso, que indicam como e quando você pode descartar documentos. Mas veja, o que eu falo aqui desse meu colega era que ele rasgava na hora, chegava lá, ele olhava aquilo e falava, isso aqui foda-se, isso aqui eu vou jogar fora, ele não vai ver mesmo, né? Então não é isso, a eliminação e o descarte é depois que ficar constatado que aquilo de fato pode ser eliminado, tá bom? E só pra gente finalizar o vídeo aqui, amigos, uma outra coisa importante aqui pra gente, apareceu uma mensagem aqui pra mim, né? Mas veja só, uma outra coisa importante aqui também é o controle de expedição, recebimento e arquivamento de documentos em geral. Basicamente, muita coisa do que a gente já falou, né? Então, controle de expedição de documentos. Então, registrar a saída, isso tem que ser feito em conformidade com as normas. É necessário que haja ali segurança e confidencialidade, ou seja, para que os arquivos confidenciais sejam de fato enviados de forma segura, e o acompanhamento e confirmação, tudo que basicamente a gente já falou. De novo, né? O seu edital ele vai e volta, e perceba que eu estou agora, eu passei do item 1 e 2, eu fui para o item 9, porque o seu edital é meio misturado, né? Ele trata isso aqui, que estava junto com o primeiro e o segundo assunto, ele trata lá no final de novo. Então é uma coisa assim, melhor para a gente estudar, para a gente fazer dessa forma. Então veja, tudo isso aqui a gente já viu, de certo modo, já no começo do vídeo, mas isso volta no seu edital como uma redundância de fato, e por isso que eu acho que é importante que você preste atenção nisso. Então, controle da expedição, vou registrar a saída, isso precisa ser em conformidade com as normas, preciso garantir a segurança e confidencialidade daquele documento e, claro, se for o caso ali, fazer a confirmação, ó, chegou aí, não chegou, dá uma ligação, faz o que for necessário para comprovar que aquilo chegou ou não. Outra coisa, controle e recebimento de documentos, aquilo que a gente viu também, registro da entrada, olha, quando entrou, fazer a triagem e encaminhamento. Então, triagem é essa classificação. Você poderia chamar a classificação de documentos também de triagem. Então, fazer ali uma separação. Olha, isso aqui é para tal área, isso aqui é para tal pessoa, isso aqui é urgente, isso aqui não é urgente. E também resposta a correspondências, tá? Então, também é uma coisa importante quando você recebe documentos, se for o caso, por determinação da chefia, você pode ali organizar as respostas que vão ser dadas, tá? Outra coisa importante com relação ao arquivamento de documentos, né? E aqui só para a gente de fato finalizar, veja, de novo voltando no ponto de arquivamento de documentos. Como que você faz o arquivamento de documentos? Já vimos, ó, classificação, você pode organizar os documentos de acordo com o sistema de classificação. E veja, um sistema já pré-estabelecido, por exemplo, por temas, por ordem alfabética, numérico, a gente até já viu por setor e assim por diante, por assunto e assim por diante, né? Indexação, eu posso criar um sistema para indexar, para facilitar a localização e acesso aos documentos. Então você pode colocar tudo junto. Olha, eu vou colocar todos os documentos de um certo assunto, todos juntos, para facilitar a localização. A questão do armazenamento seguro, né? Então, para de fato ter proteção, etc., contra danos, contra perda, avarias e tudo mais, conservação também, claro, para a integridade do documento ser preservado, e também, claro, quando for necessário, você seguir os procedimentos para o descarte seguro de documentos. Tá, meus amigos? Então isso aqui está lá no seu edital para a Câmara de Santo André, tá? A gente vai tratar aqui dos outros temas, ó. A gente vai tratar depois aqui, ó, de classificação de documentos e correspondência, gestão de material, técnicas de arquivamento, qualidade no atendimento ao público, formas de tratamento e relacionamento interpessoal. De novo, só para a gente acabar o vídeo aqui, o que está em amarelo eu vou deixar um comentário aqui embaixo já com os links para você assistir essas aulas. Ok, professor, entendi. Então aqui no YouTube o que você vai dar, professor? Eu já dei o que está em amarelo, certo? Além disso, vou dar o que está aqui em roxo, tá? Em rosa, sei lá. Isso aqui que eu estou falando para você que é um assunto que não tem muita coisa, né? Você tem que ir puxando ali de um lugar e de outro para, de fato, reunir ali um conjunto de conhecimentos para trazer aqui. Mas além disso, outra coisa é
Isso aqui que está em azul, isso está lá dentro do meu curso Base Jurídica. Pretendo, hoje é dia 29, possivelmente ainda hoje ou no máximo até amanhã, eu vou deixar tudo isso aqui organizado lá com os dizeres Câmara de Santo André, e você vai poder ter acesso a esse conteúdo lá, tá? Professor, como que eu faço para ter acesso a isso? Eu vou deixar o link também aqui embaixo para você entrar, tá? Inclusive, tá? Só para você ter uma dimensão do que eu estou falando, até a sexta-feira, que dia é sexta-feira? Dia 2 de fevereiro já, né? 2 de fevereiro, até a meia-noite, né? Até as 24 horas da sexta-feira, então até as 23h59 de sexta-feira, 2 de fevereiro, eu tô com um cupom de desconto para você entrar no meu curso, na minha plataforma Base Jurídica, e lá dentro você vai ter esses assuntos aqui, tá? Que são muito importantes, que eu tenho certeza de que isso aqui vai ser cobrado para você no seu concurso, tá? Isso aqui certamente vai estar na sua prova. Então, se você quiser entrar lá, eu vou deixar aqui o link para você entrar também. Então, o que vai ter, professor, nos comentários? Os links dos vídeos, beleza. Vai ter também o link do meu curso, onde tudo isso aqui vai estar lá dentro. E eu vou deixar lá um cupom de desconto para você, tá bom? Então, fico muito agradecido a você que está aqui. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E se você está aqui já estudando para esse concurso também, porque está aproveitando os conteúdos que a gente está aqui colocando desde sempre, né? Desde 2021, 2020, sei lá, desde quando eu estou aqui, né? Nesses mais de 400 vídeos que tem aqui no canal. Eu sou meio maluco mesmo, mas se você está aqui desde sempre, eu fico muito agradecido a você também. Então, se você quiser entrar no meu curso, eu vou ficar muito feliz. Se você entende do jeito que eu falo, se você gosta do jeito que eu ensino, eu posso te ajudar ainda mais lá dentro da minha área fechada, tá bom? Fico muito agradecido. Ó, tô no meu horário de almoço aqui, mas quem quer dar um jeito, né? Tem isso também, né? Eu poderia estar descansando, vendo Instagram, vendo um monte de coisa, mas eu tenho 2 dias de trabalho presencial, trabalho no Ministério Público atualmente como analista jurídico, e no meu tempo de almoço eu venho aqui e gravo esses vídeos aqui para os meus alunos, para os queridos alunos que estão lá na plataforma, para os queridos alunos que estão aqui no YouTube, tá? Então quem quer, dá um jeito. Estou aqui tomando minha coquinha, acabei de almoçar, estou gravando isso aqui para você. Fico muito agradecido, volto a tantos outros vídeos. E sabe por que eu faço tudo isso aqui? Porque eu adoro estar aqui. Tchau.